O corredor do shopping estava cheio naquela tarde. Pessoas andando, conversas misturadas ao barulho de passos apressados, crianças correndo entre as lojas. Tudo parecia normal, até que uma frase atravessou o corredor, alta, clara, cruel. Esse tipo de criança devia ficar em casa. A frase ecoou. Algumas pessoas continuaram andando, mas muitas pararam, porque todo mundo entendeu o que tinha sido dito no meio do corredor. Uma mãe segurava a mão do filho. O menino estava quieto. Os dedos pequenos apertavam a blusa dela, como se fosse o único lugar seguro no mundo. Ele não estava gritando, não estava correndo, não estava incomodando ninguém. Mas algo nele era diferente, talvez o jeito de evitar olhar nos olhos, talvez o movimento repetitivo das mãos, talvez o silêncio no meio de tanto barulho. E para algumas pessoas, isso parecia motivo suficiente para julgar. A mulher que fez o comentário cruzou os braços, olhou para a mãe e disse novamente: "Sério mesmo, trazer uma criança assim para um lugar cheio?" O corredor mudou. Não ficou totalmente silencioso, mas ficou pesado. Daqueles momentos em que todo mundo ouviu, mas ninguém sabe o que fazer. Algumas pessoas olharam para o chão. Outras fingiram mexer no celular. Outras apenas observaram. Mãe ouviu cada palavra, mas ela não respondeu. Ainda não. Seu rosto ficou imóvel, mas os dedos apertaram a mão do filho. Um pouco mais forte, o menino também percebeu. Mesmo sem entender tudo, ele se aproximou da mãe, como se quisesse desaparecer dentro do abraço dela. Agora, todo mundo estava esperando, porque havia uma pergunta no ar. O que essa mãe vai fazer agora? E a verdade é que ninguém ali estava preparado para o que aconteceria em seguida. Se você acredita que nenhuma criança merece ser tratada como um problema, comenta RSPEIT. As histórias assim mexem com você. Se inscreve no canal, porque o que aconteceu depois mudou completamente aquele shopping. O menino continuava segurando a mão da mãe, com força. Não como uma criança que apenas caminha ao lado de alguém, mas como alguém que precisa daquela mão para se sentir seguro. O shopping continuava cheio. Luzes fortes, música baixa vindo das lojas, passos ecoando no chão brilhante. Mas para ele, tudo aquilo parecia grande demais. Barulhento demais. Confuso demais. Ele não olhava para as pessoas. Seus olhos estavam fixos em algo invisível à frente. Às vezes ele mexia os dedos devagar, repetidamente, como se estivesse tentando organizar o mundo dentro da própria cabeça. Algumas pessoas olhavam, outras cochichavam, mas poucas realmente enxergavam. O que estava ali? Apenas um menino, pequeno, frágil, tentando existir em um lugar que parecia grande demais para ele. Ele apertou ainda mais a mão da mãe. Os dedos pequenos quase desapareceram dentro da mão dela. E a mãe percebeu. Ela sempre percebia. Porque mães assim aprendem a notar coisas que ninguém mais vê. Um pequeno sinal de ansiedade, um movimento diferente, uma respiração mais rápida, pequenos detalhes que para o resto do mundo passam despercebidos. Mas para ela, cada gesto tinha significado. O menino inclinou levemente a cabeça aos olhos dele. Começaram a procurar algo. Não pessoas, não lojas, mas a própria mãe. Até que encontrou. E quando encontrou, ele ficou mais calmo, porque aquele olhar significava segurança, significava caça, significava proteção. Ele deu um pequeno passo para mais, perto dela, quase encostando o corpo, como se estivesse tentando se esconder do mundo ao redor. E a mãe apenas colocou a outra mão sobre o ombro dele. Um gesto simples, mas cheio de cuidado, cheio de amor. Ela não disse nada. Não precisava, porque entre eles existia um tipo de comunicação que o mundo raramente entende. Uma comunicação feita de silêncio, de gestos, de presença. O menino respirou fundo, devagar, como se estivesse tentando se equilibrar dentro daquele ambiente cheio de quanto. Isso, algumas pessoas continuavam olhando. Algumas com curiosidade, outras com julgamento.
outras simplesmente sem entender. Mas havia algo que ninguém ali sabia. Algo que aquela mãe carregava todos os dias. Cada passeio simples era uma pequena vitória. Cada saída de casa era resultado de coragem. Porque antes de chegar ali, havia existido muito mais. Noites sem dormir, crises inesperadas, olhares estranhos, de desconhecidos, explicações repetidas para pessoas que não queriam entender. E mesmo assim, ela estava ali, segurando a mão dele. Como sempre fez, como sempre faria. O menino então fez algo pequeno, mas que dizia tudo. Ele encostou a cabeça, levemente, no braço da mãe. Um gesto quase imperceptível, mas cheio de significado. Era o jeito dele dizer: eu estou seguro, mesmo no meio de tantas pessoas. Mesmo no meio de tantos olhares. Mesmo depois das palavras cruéis que tinham acabado de ser ditas. Porque, para ele, o mundo inteiro podia ser confuso. Mas a a mãe, era o lugar onde tudo fazia sentido. E naquele momento, quem estava olhando começou a perceber algo. Aquele menino não era um problema. Ele não era um incômodo. Ele não era um peso. Ele era apenas uma criança. Uma criança, tentando entender o mundo do seu próprio jeito, e segurando a única mão que nunca o soltaria. Mas o que ninguém imaginava é que aquela mãe, que parecia tão silenciosa até agora, estava prestes a fazer algo que mudaria completamente aquela situação. Algo que ninguém ali esperava. E quando isso acontecesse, muitas pessoas naquele corredor iriam perceber que haviam julgado cedo demais. A mãe ouviu tudo. Cada palavra, cada tom de desprezo, cada olhar atravessado. E mesmo assim, ela permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque aquele tipo de situação não era novidade para ela. Infelizmente, ela respirou fundo, devagar, como alguém que já precisou aprender a controlar as próprias emoções muitas vezes. Sua mão continuava segurando a do filho, firme, protetora, como se dissesse, sem palavras: eu estou aqui. O menino continuava ao lado dela, quieto, os olhos ainda evitando contato com as pessoas ao redor, os dedos mexendo lentamente, repetindo o mesmo movimento. Um pequeno mecanismo de calma, algo que ajudava a organizar o caos do ambiente. Algumas pessoas ainda observavam, outras fingiam que não estavam prestando atenção. Mas no fundo, quase todo mundo estava esperando alguma reação. Porque quando uma humilhação acontece em público, o silêncio se torna pesado. A mulher que havia feito o comentário olhou novamente para a mãe, como se estivesse esperando uma resposta. Talvez até desejando uma discussão. Mas a mãe não reagiu. Não ainda. Ela apenas se abaixou levemente, ficando na altura do filho, com cuidado, com calma. Está tudo bem. A voz dela foi baixa, suave, quase um sussurro. Menino não respondeu, mas inclinou a cabeça um pouco, como se tivesse reconhecido aquela voz, como se aquela simples frase fosse suficiente para trazer um pouco de paz. A mãe, então, ajeitou delicadamente a camiseta dele. Um gesto simples, mas cheio de carinho, cheio de proteção, porque mães assim sabem que o mundo, às vezes, pode ser duro demais. E naquele momento, ela estava tentando proteger o filho, não apenas do barulho do shopping, mas das palavras que tinham acabado de ser jogadas contra ele. Ela levantou, devagar, e por um segundo, seus olhos passaram pelo corredor. Ela viu as pessoas olhando, algumas com pena, outras com curiosidade, outras com julgamento. E isso não era novo. Ela já tinha visto aqueles olhares antes, no mercado, na escola, no parque, no ônibus. Olhares que perguntavam sem perguntar. Olhares que julgavam sem entender. Mas havia algo diferente naquele momento, porque a frase dita em voz alta ainda parecia ecoar no ar. Esse tipo de criança devia ficar em casa. Era impossível não ouvir aquilo novamente dentro da cabeça. Mesmo em silêncio, a mãe fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. Talvez para evitar que a raiva aparecesse. Talvez para evitar que a tristeza transbordasse. Talvez apenas para manter o controle.
Porque quando se é mãe de uma criança diferente, você aprende algo muito cedo. O mundo nem sempre será gentil. E reagir no impulso raramente ajuda. Então ela respirou novamente. Devagar, profundo, quando abriu os olhos outra vez. Algo nela parecia diferente. Mais firme, mais segura, mais decidida. Menino então puxou levemente a mão dela. Um pequeno gesto, como se perguntasse silenciosamente: "Podemos ir embora?" A mãe olhou para ele, e naquele olhar havia tudo: amor, proteção, força, mas também havia algo novo surgindo. Algo que começava a crescer dentro dela naquele momento. Coragem. Porque às vezes o silêncio não significa fraqueza. Às vezes o silêncio é apenas o momento antes da resposta. E naquele corredor, algumas pessoas começaram a perceber algo. Aquela mãe não parecia envergonhada. Ela não parecia derrotada. Ela não parecia disposta a simplesmente sair dali. Pelo contrário, ela parecia preparada, como alguém que estava prestes a fazer algo importante. Algo que ninguém ali esperava. A mulher que havia feito o comentário ainda estava por perto, observando, talvez esperando uma reação, talvez acreditando que tinha vencido aquela pequena batalha social, mas o que ela não sabia é que aquela mãe estava prestes a quebrar completamente aquela situação. E quando isso acontecesse, aquele corredor inteiro iria mudar. Porque às vezes, a resposta mais poderosa vem depois do silêncio. O silêncio que tomou conta do corredor não durou muito, porque em lugares cheios, o silêncio quase sempre abre espaço para algo pior. Sussurros, comentários, olhares atravessados. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Algumas pessoas começaram a cochichar. Baixo, mas não baixo o suficiente. Ele tem algum problema. Essas crianças dão trabalho em lugares públicos. A mãe devia evitar trazer ele aqui. Frases ditas como se fossem opiniões comuns, como se fossem comentários normais. Mas cada palavra caía como peso no ar. O menino continuava segurando a mão da mãe, sem olhar para ninguém, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo. Porque crianças como ele sentem o ambiente de um jeito diferente, mais intenso, mais confuso, mais pesado. Ele começou a mexer os dedos mais rápido, repetidamente, um movimento pequeno, mas que para a mãe era um sinal claro. Ansiedade, desconforto, o tipo de reação que aparece quando o mundo ao redor começa a ficar grande demais, barulhento demais, hostil demais. A mãe percebeu imediatamente. Ela sempre percebia, e sem dizer nada, apertou a mão dele um pouco mais forte. Um gesto simples, mas cheio de significado. Como se estivesse dizendo: eu estou aqui. Você não está sozinho. Mas os olhares continuavam. Agora mais evidentes, algumas pessoas paravam discretamente para observar. Outras passavam devagar apenas para olhar melhor. E no meio disso tudo, a mulher que havia iniciado aquilo continuava ali, braços cruzados. Expressão de julgamento no rosto, como se estivesse incomodada com a presença daquela criança. Ela balançou a cabeça levemente e falou novamente, dessa vez sem nem tentar esconder: sério, isso estraga o ambiente para todo mundo. A frase caiu pesada, mais pesada que a primeira, porque agora não era apenas um comentário. Era um julgamento público, cruel e injusto. Algumas pessoas se entreolharam, outras desviaram o olhar rapidamente. Porque mesmo quem não concordava ainda não tinha coragem de intervir. E essa é uma das coisas mais difíceis em situações assim. A injustiça acontece em público, mas quase ninguém se levanta. O menino então fez algo pequeno. Ele aproximou ainda mais o corpo da mãe, encostando levemente no braço dela, como se estivesse tentando desaparecer daquele lugar. Seus olhos estavam fixos no chão agora, e a respiração parecia um pouco mais rápida. Para muitos, aquilo poderia parecer apenas timidez, mas para quem conhece, era um sinal claro de sobrecarga. O ambiente estava ficando difícil demais para ele. A mãe percebeu e por um instante seu olhar mudou. Não de tristeza, não de vergonha,
mas de algo muito mais forte: proteção, aquele tipo de proteção que nasce quando alguém toca no ponto mais sensível de uma mãe. O filho, ela passou a mão suavemente nas costas do menino, tentando acalmá-lo, tentando criar um pequeno espaço de segurança no meio daquele corredor cheio. Mas as palavras da mulher ainda estavam no ar. Esse tipo de criança devia ficar em casa. Agora, algumas pessoas começaram a demonstrar desconforto, porque a linha entre opinião e crueldade já tinha sido ultrapassada. Mas mesmo assim, ninguém dizia nada, até que algo começou a mudar. A mãe soltou lentamente o ar que estava segurando, como se tivesse tomado uma decisão. Devagar, ela se levantou completamente, endireitou a postura, segurou a mão do filho com ainda mais firmeza. E então, pela primeira vez, desde que tudo começou, ela olhou diretamente para a mulher que tinha feito os comentários. O corredor inteiro pareceu prender a respiração, porque naquele momento todos perceberam algo. Aquela mãe não estava mais apenas ouvindo. Ela estava prestes a falar. E quando uma mãe decide defender o próprio filho, raramente alguém está preparado para a força que vem depois. A mulher ainda estava ali, com a mesma expressão de julgamento, talvez acreditando que ainda tinha controle da situação. Mas o que ela não sabia é que em poucos segundos, toda aquela cena iria virar completamente contra ela. E muitas pessoas, naquele corredor, iriam perceber que tinham ficado em silêncio por tempo demais. Antes mesmo de dizer qualquer palavra, uma lembrança atravessou a mente daquela mãe. Uma lembrança que começou muitos anos antes daquele corredor de shopping, voltou para o dia do diagnóstico. Aquela sala, branca, silenciosa, o médico sentado à frente dela. E a frase que mudou completamente a vida dos dois: seu filho está dentro do espectro autista naquele momento. Ela não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Entendeu que a vida que ela imaginava seria diferente. Não pior, mas diferente, muito diferente. Nos primeiros meses, vieram as dúvidas. As noites sem dormir. As pesquisas intermináveis na internet. As perguntas que nunca pareciam ter respostas claras. Será que ele vai falar? Será que ele vai conseguir estudar? Será que as pessoas vão entender ele? Ou vão apenas julgar? E junto com essas perguntas, vieram os desafios. Crises inesperadas. Barulhos que pareciam insuportáveis para ele. Ambientes que pareciam simples para outras crianças, mas que para ele eram difíceis demais. Supermercados, festas, lugares cheios. Cada saída de casa exigia coragem. Planejamento, paciência. Mas junto com os desafios, vieram também momentos que só ela conhecia. Pequenas vitórias. Vitórias que o mundo muitas vezes não percebe. Primeira vez que ele segurou a mão dela por vontade própria. A primeira vez que respondeu ao nome. O primeiro abraço inesperado. Momentos pequenos para alguns, mas gigantes para quem vive aquilo. Ela aprendeu a comemorar cada progresso, cada gesto, cada olhar, cada sinal de conexão. Porque amar um filho assim é aprender a enxergar o extraordinário nas coisas mais simples. Mas, infelizmente, o amor não protege completamente contra o mundo. Vieram também os olhares na escola, no parque, na fila do mercado, olhares curiosos. Olhares impacientes, que perguntavam sem perguntar, por que essa criança é diferente? E às vezes vinham comentários, frases mal colocadas, sugestões ignorantes, pessoas que acreditavam entender algo que nunca viveram. Mas mesmo assim, ela nunca soltou a mão dele. Nunca. Porque para aquela mãe, o filho nunca foi um problema. Ele sempre foi um universo inteiro. Um universo cheio de desafios, mas também cheio de amor. E agora, naquele corredor de shopping, todas aquelas lembranças pareciam voltar ao mesmo tempo. As noites sem dormir, os medos, as vitórias, as lutas silenciosas. Tudo aquilo estava dentro dela. E então, ela olhou para o filho novamente. Menino ainda estava ao lado dela, encostado, quieto, tentando lidar com aquele ambiente pesado. E naquele instante, algo ficou muito claro para ela. Aquela não era apenas mais uma situação desconfortável. Não era apenas mais um comentário ignorante.
Era mais um momento em que alguém estava tentando transformar o filho dela em um problema. E isso ela não iria permitir. Não mais. Porque cada mãe chega a um ponto em que o silêncio deixa de ser suficiente. Um ponto em que proteger o filho significa também se posicionar, mesmo que o mundo inteiro esteja olhando, mesmo que o ambiente esteja contra você, mesmo que seja desconfortável. A mãe então respirou fundo novamente. Mas dessa vez, havia algo diferente naquele gesto. Não era apenas controle emocional, era decisão. Ela apertou a mão do filho com carinho. O menino olhou para ela. E naquele olhar, havia confiança, porque ele sabia, mesmo sem palavras, que a mãe sempre estaria ali. Sempre. Então ela levantou. Endireitou os ombros. E olhou novamente para a mulher que havia feito os comentários. Mas dessa vez, seus olhos não mostravam apenas calma, mostravam força. A força de alguém que já enfrentou muito mais do que um comentário cruel em um shopping. E, naquele momento, algumas pessoas ao redor começaram a perceber. Algo estava prestes a acontecer. Porque aquela mãe finalmente estava pronta para responder. E quando ela abrisse a boca, ninguém naquele corredor estaria preparado para o que iria ouvir. O corredor parecia mais silencioso agora. Não porque as pessoas tinham ido embora, mas porque algo no ar havia mudado. A mãe ainda segurava a mão do filho, mas agora sua postura estava diferente, mais firme, mais segura, como alguém que finalmente tomou uma decisão. A mulher que havia feito os comentários continuava ali, braços cruzados. Expressão de impaciência no rosto, como se ainda acreditasse que estava certa, como se estivesse esperando que aquela mãe simplesmente fosse embora. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. A mãe deu um pequeno passo à frente, não de forma agressiva. Não levantou a voz o fez nenhum gesto brusco. Mas aquele simples passo chamou a atenção de todos ao redor, porque agora ela estava de frente para a mulher. O menino continuava ao lado dela, ainda segurando sua mão, ainda buscando segurança naquele toque. A mãe então respirou fundo. E finalmente falou. A voz dela não foi alta, mas foi clara. Firme. Você acha que meu filho é um problema? A frase não foi dita como uma pergunta. Foi dita como uma constatação. A mulher abriu a boca. Talvez para responder. Talvez para se defender. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mãe continuou. Mas você não conhece ele. O corredor ficou ainda mais atento. Algumas pessoas pararam completamente de andar. Outras se aproximaram um pouco mais, porque agora algo estava acontecendo. E ninguém queria perder. Mãe então olhou brevemente para o filho. Seus olhos suavizaram por um segundo. E depois voltaram para a mulher. Você não sabe quantas coisas ele precisou superar para simplesmente estar aqui hoje. A mulher permaneceu em silêncio. A expressão de julgamento já não parecia tão firme. A mãe continuou. Calma, controlada. Mas carregando algo muito mais forte que raiva. Verdade, para você, isso é só um passeio no shopping. Ela fez uma pequena pausa. Para ele, é uma vitória enorme. Algumas pessoas ao redor começaram a mudar de expressão. Porque, naquele momento, algo começou a ficar claro. Aquela não era apenas uma discussão. Era uma realidade. Sendo exposta, a mãe então se abaixou levemente, ficando novamente na altura do filho. Ela colocou a mão no ombro dele, com carinho, com orgulho. Meu filho é autista. A frase foi simples, direta, sem vergonha, sem medo. Ela continuou. E todos os dias, ele enfrenta um mundo que nem sempre entende ele. O menino olhou rapidamente para a mãe, como se reconhecesse aquela voz segura. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma senhora que estava observando a cena, desde o início, deu um pequeno passo à frente. Depois, outra pessoa. E mais outra. Não para discutir, mas para ouvir. Porque o ambiente havia mudado completamente. Agora, quem estava sendo observado não era mais o menino, era a mulher que havia feito os comentários. A mãe então se levantou novamente.
e disse a frase que fez o corredor inteiro ficar em silêncio. Meu filho, não é um problema. Uma pequena pausa. E então ela completou. O problema é quando as pessoas escolhem não ter empatia. O silêncio foi imediato, profundo. Daqueles silêncios que dizem mais do que qualquer discussão. A mulher não respondeu. Não imediatamente, porque agora todos os olhares estavam voltados para ela. E pela primeira vez, desde que tudo começou, parecia que ela não sabia o que dizer. Mas a cena ainda não tinha terminado. Porque algo ainda mais inesperado estava prestes a acontecer naquele corredor. Algo que faria muitas pessoas ali jamais esquecerem aquele momento. O silêncio tomou conta do corredor. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Não era o silêncio constrangedor antes era o silêncio de quem acabou de perceber algo importante. Durante alguns segundos, ninguém falou nada. Nem a mulher, nem as pessoas ao redor, nem a mãe. O menino continuava ao lado dela, ainda segurando sua mão. Mas agora, o ambiente parecia menos pesado, como se alguma coisa tivesse mudado. E tinha. Porque, quando a mãe disse aquelas palavras, algo despertou nas pessoas que estavam assistindo. Uma senhora que estava perto da vitrine foi a primeira a reagir. Ela balançou a cabeça lentamente e disse, em voz baixa, mas audível, ela tem razão. A frase foi simples, mas quebrou completamente o silêncio. Outro homem que estava próximo também falou. Ninguém merece ouvir isso. Agora, os olhares começaram a mudar. Antes, estavam voltados para o menino. Agora, estavam voltados para a mulher que havia feito os comentários. E pela primeira vez, ela parecia desconfortável. Muito desconfortável. Seus braços, que antes estavam cruzados, começaram a relaxar. O olhar tinha a mesma confiança. Ela percebeu algo que não esperava. A situação tinha virado. E, completamente, algumas pessoas começaram a se aproximar um pouco mais da mãe, não para invadir o espaço, mas para mostrar apoio. Uma jovem sorriu para o menino, com delicadeza, sem pressão, sem julgamento. Apenas um sorriso. E o menino percebeu. Ele não olhou diretamente para ela, mas relaxou um pouco o corpo, algo pequeno, mas significativo. Mãe percebeu também. E pela primeira vez, desde que tudo começou, seu rosto suavizou. Porque agora, ela não estava mais sozinha naquele corredor. A mulher que havia iniciado tudo finalmente tentou dizer algo. Eu só estava. Mas a frase não terminou, porque naquele momento, um funcionário do shopping se aproximou. Ele tinha observado parte da situação. E falou de forma educada. Mas firme, senhora. Pedimos que respeite todos os clientes. Não houve grito. Não houve discussão. Apenas uma frase clara. E suficiente. A mulher olhou ao redor novamente. E dessa vez, percebeu todos os olhares sobre ela. Olhares que agora não tinham julgamento. Tinham reprovação. Ela desviou o olhar. Respirou fundo. E sem dizer mais nada, simplesmente virou e começou a andar, se afastando pelo corredor. A cena terminou sem gritos, sem escândalo, mas com algo muito mais poderoso. Consciência. Porque naquele momento, muitas pessoas perceberam algo. Aquela criança nunca foi o problema. O problema sempre foi o preconceito. O problema sempre foi a ignorância. O problema sempre foi julgar antes de entender a ente. O C abaixou novamente ao lado do filho. Com calma. Está tudo bem. O menino inclinou levemente a cabeça. E algo pequeno aconteceu. Ele segurou a mão da mãe, ainda mais forte. Mas dessa vez não parecia medo. Parecia confiança. Mãe sorriu. Um sorriso discreto, mas cheio de significado. Porque naquele momento, ela não havia apenas defendido o filho. Ela havia mostrado algo para todas aquelas pessoas. Que respeito não é favor, é obrigação. E que cada criança merece ser vista com humanidade. Mas o momento mais bonito daquela cena
ainda estava por vir. O corredor começou a voltar ao normal. As pessoas voltaram a caminhar. As conversas voltaram. O movimento do shopping continuou, mas algo naquele lugar tinha mudado, porque quem presenciou aquela cena não esqueceu. A mãe ainda estava ali, segurando a mão do filho, do mesmo jeito de antes. Mas agora, o ambiente parecia diferente, mais leve, mais humano. Algumas pessoas que passaram por eles sorriram. Outras apenas olharam com respeito, sem julgamento, sem curiosidade exagerada. Apenas respeito. O menino ainda estava quieto, observando o chão, mexendo levemente os dedos do seu próprio jeito, seu próprio tempo. Mas então algo pequeno aconteceu. Ele levantou os olhos por apenas alguns segundos e olhou para a mãe. Aquele olhar disse tudo. Não havia palavras, mas havia confiança, segurança, amor. A mãe respondeu com um sorriso suave. Passou a mão no cabelo dele. Um gesto simples, mas cheio de significado. Porque naquele momento, não importava o que tinha sido dito antes. Não importavam os julgamentos. Não importavam os olhares. Para aquela mãe, existia apenas uma verdade. O filho dela nunca foi um problema. Nunca. Algumas pessoas enxergam diferença e veem dificuldade. Outras enxergam diferença e veem humanidade. Mas mães enxergam algo muito maior. Elas enxergam um universo inteiro. Dentro de um filho, um universo que merece paciência, respeito e amor. Porque no fim, o que realmente define uma sociedade não é como ela trata os fortes, é como ela trata quem precisa de mais compreensão. E toda criança, independente de qualquer condição, merece crescer em um mundo onde o respeito venha antes do julgamento. Se essa história tocou você, deixe um respeito nos comentários. E se inscreva no canal, porque aqui nós contamos histórias que fazem as pessoas refletirem, sentirem e enxergarem o mundo com mais empatia. Porque às vezes, uma única história pode mudar a forma como alguém vê o próximo.